Olá, meu nome é Sátia Naú, sou médica cardiologista com enfoque na medicina integrativa e funcional. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu também faço parte dessa história do glúten, que há muitos anos atrás estava aí perdida, só achando que era moda, que era isso, aquilo outro, e na verdade estava sofrendo as consequências maléficas do glúten. Lá para os anos de 2016, 2017, eu já tinha o diagnóstico da doença autoimune. Eu ainda não estava completamente ali na remissão, não tinha nem vitamina D e etc. E eu vivia cansada, vivia com o meu intestino todo ali meio alterado e, obviamente, ainda perdida sem saber o que estava ocasionando aquilo ali. E me causava bastante irritação quando eu ia em qualquer lojinha dessas de produtos naturais e aí sempre ficava me empurrando aqueles produtos sem glúten. Olha, senhora, esse aqui é sem glúten. Pra que eu quero produto sem glúten se eu tô com um problema aqui, outro qualquer, e não tem nada a ver? Esse negócio de glúten é para quem emagrecer, eu não tenho nada a ver com isso, e me causava realmente um pouco de irritação de tanta oferta de produtos sem glúten. Afinal, eu era uma pessoa saudável em relação a isso, então não precisava fazer restrição, eu não tinha nem doença celíaca, então não precisava fazer nenhuma restrição em relação a isso. Numa dessas andanças, eu comprei o livro do Djokovic, o Novak Djokovic, é um tenista super famoso, ele atualmente é o número 1 do mundo e teve uma época da minha vida que eu acompanhava bastante tênis e li sobre a biografia dele, na verdade a autobiografia dele, que ele conta como foi que ele conseguiu melhorar em muito a performance dele esportiva quando ele retirou o glúten. É um livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque não só fala sobre a descoberta dele e dicas de saúde, mas ele fala também um pouco sobre a medicina chinesa, ele fala sobre dicas de meditação, de atenção plena, e para mim é um ícone, é um ídolo, porque afinal ele ainda é o número 1 do mundo já há muitos anos e ele, na minha opinião, é um exemplo de saúde, de bem-estar, de atitude mental, de performance. Então, eu acho que vale a pena a leitura do livro. Então, a história do Djokovic é muito interessante porque o Djokovic, há muitos anos atrás, sempre foi aquele tenista que ia dar alguma coisa, ia ser sempre uma promessa e nunca se concretizava, porque sempre no final do campeonato, ele nunca conseguia chegar ali no final, ele nunca conseguia ter o mesmo desempenho do início. E isso estava dando aquela ideia de sempre de fracasso, que é uma promessa, mas nunca consegue concretizar isso. Foi aí que um nutricionista, observando o desempenho dele nos jogos, identificou que isso poderia ser sensibilidade ao glúten. E aí conseguiu entrar em contato com o Djokovic na época e ofereceu esse teste, que, como o Djokovic fala, um teste aparentemente tosco, mas que foi o divisor de águas, que consiste no seguinte, de você pegar uma fatia de pão, colocar aqui, próximo aqui ao seu estômago, deixar o braço direito relaxado e pedir para que alguém faça força no seu braço, para ver o nível de resistência. Primeiramente você faz sem o pão, só para você testar o seu nível de força, Então a pessoa vai puxar aqui seu braço, ok? Você vai ver aqui a força e aí você vai botar o pão aqui na mão esquerda, perto aqui do estômago e vai pedir para que a mesma pessoa agora puxe o seu braço. Você vai ver que o desempenho da sua força, se você for intolerante ao glúten, é completamente diferente. Então é um teste assim, meio, místico, mas na verdade é um teste energético, que mostra que o seu corpo está rejeitando, ele perde força quando ele entra em contato com o glúten. Então foi a partir daí, foi a grande virada, que ele começou a se identificar realmente como intolerante a glúten e ficou impressionado, porque a vida dele toda era baseada no trigo, ele cresceu comendo trigo e era muito trigo ao longo do dia. Então, de fato, foi um divisor de águas e Djokovic se tornou o que ele é hoje, o campeão número 1 do tênis já há muitos anos. Inclusive, atualmente, ele ainda é o campeão mundial do tênis, no ranking da ATP. Então, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei impressionada, porque eu pensava assim, nossa, tudo bem que eu não sou tenista, mas o que o Djokovic sente, esse cansaço, o brain fog, o nevoeiro mental, horas depois de comer, tá aí passando mal, dor abdominal, distensão e principalmente a falta de energia, disposição e queda de rendimento e desempenho, tanto físico quanto mental. E eu falei, nossa, mas sou eu toda. E foi muito interessante, porque eu terminei de o livro, me identifiquei com aquilo ali e eu simplesmente fechei e deixei pra lá. Internamente eu sabia que ia dar muito trabalho tirar o glúten, então eu fiquei só na admiração mesmo, aquele estado de contemplação, de mudança de atitude.
estou pensando em fazer isso, mas não vou fazer isso agora. E hoje em dia eu olho, a vontade que eu tenho é de ir lá atrás e me sacudir, mas isso não é possível. Então, quando eu comentando com meu esposo, o Paulo, sobre isso, ele me falou sobre o celular. Ele falou, esse teste é conhecido, a gente também faz isso para mostrar que o celular também está roubando a energia e tal, etc. Aí eu falei, será mesmo isso? E aí eu fiz no celular primeiro do que no trigo. E, de fato, quando ele puxou meu braço, eu voltei a cair ali, da energia ali, enfim. E aí eu tive coragem mesmo para pegar o do pão e, de fato, fazer esse teste que o Djokovic chama de tosco. E, de fato, deu mega positivo. Quando o Paulo puxou meu braço e puxou leve, eu só voltei, meu Deus do céu, rolar ali no chão, de tão intolerante ao glúten eu era. A partir daí, eu respirei bem fundo e eu percebi que eu tinha que realmente começar a cuidar mais de mim e prestar atenção nessa história do glúten. E, enfim, assumi o desafio, né, porque estava tão na cara isso, e comecei realmente a retirar, todos os pãezinhos integrais, as torradinhas, as bolachinhas fit, né, de tudo que é jeito, e de fato foi incrível. Foi em uma semana, ao menos, se eu não me engano, eu já estava começando a me sentir muito melhor, muito mais disposta. Eu terminava as refeições e ainda ficava disposta, ou seja, aquela história de comer e perder a energia e ficar letárgica, cansada, já não existia mais. A pele começou a melhorar, parei de ter gases, a barriga ficou mais fina, menos distendida, o ritmo intestinal, alteração de diarreia e prisão de ventre. Então, foi tipo assim, um divisor de águas que nem do Djokovic. Eu falei, gente, eu não estava nem acreditando. E eu me lembrando da época que eu ainda ficava chateada quando me enfiavam, me ofereciam coisas sem glúten. Eu falei, não preciso, eu não sou uma pessoa doente, eu não preciso dessas coisas. E, na verdade, eu estava muito doente em relação a isso. Então, assim, foi incrível. Não um tapa na cara, né? Um dos vários, né, ao longo da vida, mas esse foi realmente sensacional. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se acham que esse vídeo foi útil, não esquece, dê o seu like aqui, dê a sua curtida, é muito importante pra gente. Se inscreva aqui no canal e fiquem ligados para os próximos vídeos.